Então olá gente, nós vamos trabalhar nesta aula a parte de triângulos. Só para fazer uma recordação, nós trabalhamos em aulas anteriores a parte de polígonos. Então a gente vai começar agora com o menor polígono a ser formado, que é o triângulo. Então se eu pegar três segmentos não colineares, colineares é que não estão na mesma linha, né? Nós temos um triângulo. Então três segmentos quaisquer que eu pegue lá, por exemplo, né? Tem um segmento, outro segmento e outro segmento. Observe que quando eu peguei esses segmentos, ó, se eu for até este ponto aqui em particular, eu formei um triângulo, né? Ó, um segmento, 2 e 3. Eles são não colineares, mas eles são coplanares, estão no mesmo plano. Vamos primeiro fazer o estudo sobre os ângulos, só poder analisar. Nós já fizemos esse estudo em outras aulas, mas eu gostaria de fazê-lo novamente. Então eu tenho aqui duas retas paralelas. Vamos falar que a reta T e a reta S são paralelas. E aí eu tenho aqui dois segmentos, né? Tenho esse segmento e este segmento aqui. Se eu utilizar o Z do Zorro, ó, vamos fazer o Z do Zorro amarelinho. Se eu fizer o Z do Zorro, se aqui vale X, aqui também vale X. Se este ângulo aqui, ó, vale Y, pelo Z do Zorro, este ângulo aqui também vale Y. Observe que nós formamos uma meia volta com o X, Y e Z. Então eu posso falar que X mais Y mais Z é igual a meia volta, ou seja, 180. Essa é uma das maneiras, não é a única, existe várias maneiras, de provar que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180. Então a soma dos ângulos internos, se fosse de um polígono qualquer, nós temos que é n menos 2 vezes 180. Nós provamos já essa fórmula. Então se fosse no caso aí de um triângulo que tem três lados, o nosso n é igual a 3. Então ficaria 3 menos 2 vezes 180. Então nós temos que a soma dos ângulos internos de um triângulo vai ser 1 vezes 180, que até ontem à meia-noite dava 180 graus. Então a soma dos ângulos internos é igual a 180. A soma dos ângulos externos, não importa quantos lados tenha meu polígono, é sempre igual a 360, é sempre. Se tiver 10 lados, 1000 lados, 2000 lados, vai ser 360. Mas não custa nada de fazer uma brincadeira rápida aqui, né? Se eu chamar os ângulos externos de E2, E1 e E3, porque como que eu formo o ângulo externo? O ângulo externo é o menor ângulo formado pela extensão do lado. Então se eu estender aqui o lado, eu encontrei um ângulo aqui rigorosamente 180 e um ângulo menor. Este ângulo criado é exatamente o meu ângulo externo. Então vamos pensar um pouquinho, ó. Se eu pegar este pedacinho, vamos pensar que ele vai ser o 180 menos E1. Só que para todos os casos vai ser a mesma ideia, né, ó. Aqui também vai ser o 180 menos E2 e este pedaço vai ser o 180 menos E3. Portanto, nós sabemos que a soma dos ângulos internos é 180. Então vamos pegar lá, ó, 180 menos E1 mais 180 menos E2 mais 180 menos E3 vai ser igual a 180. Por quê? Porque é a soma dos ângulos internos. Observe que eu posso cortar esse 180 com esse 180. 180 mais 180 é 360. Passando E1, E2 e E3 para o outro lado, vamos ter aqui, ó, E1 mais E2 mais E3, que está sendo igual a 360. Você não vai perder seu tempo nessa conta. Eu quis fazer isto, legal? Foi uma opção muito pessoal. Sempre a soma dos ângulos externos de qualquer polígono é sempre igual a 360 graus. O número de diagonais ou a soma das diagonais, eu estou dando como um D, nós já provamos esta fórmula também, inclusive essa nós provamos para um caso qualquer já em outras aulas. Então aqui vai ter o que, ó? É o n, que é o número de lados, vezes n menos 3 sobre 2. Só que o nosso n vale quanto? Vale 3, né? Então ficaria assim, ó, 3 menos 3 sobre 2. Então isso aqui está dando 0, porque 3 menos 3 está dando 0, vezes o 3 costuma dar 0, e quando dividir por 2 vai dar 0. Ou seja, o triângulo ele não possui nenhuma diagonal, porque a diagonal ela seria o quê? É o segmento de reta que vai de um vértice, atinge o outro vértice e é diferente do lado. Veja, aqui vai ser lado e lado. Se olhar para esse vértice, é o lado e lado. Se olhar para esse vértice, lado e lado. Então o triângulo ele não possui nenhuma diagonal. Nós temos então, para o caso do triângulo, os triângulos eles têm três segmentos não colineares, vai formar um triângulo. A soma dos ângulos internos é igual a 180. A soma dos ângulos externos é igual a 360. A soma das diagonais é igual a 0. Não tem nenhuma diagonal. Vamos verificar mais um detalhe interessante sobre triângulos. Nós podemos observar que um triângulo, que é uma figura que possui três lados e três ângulos, se eu somar os ângulos internos, estou chamando aqui, ó, de x, y e z, dá 180. E mais
E tá dando também 180, porque sempre a soma de um ângulo externo com um ângulo interno é sempre dá 180. Agora pera um pouquinho, somei 3 ângulos 180, somei 2 também deu 180? Ué, uma coisa nós não vamos brigar, acredito eu, ó, o Z é igual a Z, não tenho muito o que falar. Mas então, obrigatoriamente, o E tem que ser igual a X mais Y, ou seja, o ângulo externo é sempre igual à soma dos dois outros ângulos não adjacentes. Como que a gente pode fazer o macetinho gostosinho para fazer isso? Ó, você faz o V da vitória, encosta as costas da mão no ângulo externo que você quer encontrar. Sempre o ângulo externo, no nosso caso E, ó, vou encostar as costas da mão nele, ó. Ele é exatamente a soma dos outros dois ângulos não adjacentes. Então, de novo, ó, o ângulo externo, o Vzinho da vitória, encosta as costas das mãos, ó, da mão no caso, né? Então, ó, o E, ele é exatamente igual a X mais Y, ó. O ângulo que eu quero encontrar é exatamente igual a X mais Y. Gente, foi uma honra aí, um forte abraço para vocês, falou, tudo de bom. Valeu!